A gente recebe agora a deputada federal, ela é professora e também sindicalista, a professora Bebel, deputada estadual por São Paulo, já está conosco ao vivo para falar sobre esse triste e trágico episódio de hoje a uma escola em São Paulo. Olá, professora, deputada, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Lamentavelmente, mais uma ação, né, de violência. E a POSP, ela tem sido o tempo todo, nós, aliás, temos feito pesquisas mesmo para demonstrar que tinha que tomar atitudes, né, até que a gente, até controlar. Uma coisa é você falar de violência, outra coisa é você falar de indisciplina, né? Eu não confundo. Disciplina faz parte, né, do dia a dia escolar, então cabe a nós educadores cuidar. Mas no caso da violência, é um fenômeno que ela vem acontecendo ano a ano. A primeira pesquisa que nós fizemos na PUESP, que foi em 2013, né, a gente demonstrou que em cada 10 professores, 7 sofriam violência e alunos também. Então, eles sobre eles. Então, a pergunta que se faz é o seguinte: o que é que está acontecendo? O ambiente escolar não é um ambiente de convencimento, né? Onde é que está a falha? E para além disso também, de lá para cá, e se nós verificarmos, nós vamos também ter claro que a gente passou por um período de pandemia, por um processo difícil, né, nesses últimos anos, e que isso está introjetado na cabeça da juventude, né? E eles estão doentes, nós estamos doentes. Nós convivemos com mortes durante a pandemia, durante todo esse período. Então, a Pegando, presença de um deputada, psicólogo. aham. Até pegando o episódio, a gente, em São Paulo, até a senhora é deputada, além disso professora, né? Então tem esse contato também, é da POSP. Muito se fala, e eu estou recebendo muitas mensagens aqui, culpando o governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por não ter tomado medidas mais fortes desde o último ataque. A pergunta que lhe faço é bem direta. Tem alguma responsabilidade aí o governo do estado de São Paulo? Deveria ter tomado alguma Total atitude que não. responsabilidade. Total. Eu digo que é total, desculpe, mas eu tô tão indignada, porque, veja bem, desde a morte da professora Elizabeth Taylor, mas que isso for acontecendo ondas de violência, e o governador não fez eles fazem como é que eu diria, uma ação naquele caso e deixa para lá, né? E não pode deixar para lá, tem que continuar aprofundando e, ao mesmo tempo, dando estrutura para as escolas. Ter um psicólogo. Tivemos vetado aí nas últimas semanas a presença do psicólogo nas escolas, né? Até o autor é da minha bancada, Partido dos Trabalhadores, deputado Paulo Fiorino, mas não sei, fica com a visão ideológica e não vê o que é bom para a educação. O que é bom para a educação? Olha, Ter um psicólogo, professor mediador, foi uma conquista que a POS teve e que foi reduzido, a presença da ronda escolar com devida formação dos policiais, porque não é qualquer espaço. Então, o governador Tarcísio está falhando, né? Está tratando isso como uma questão menor, e ela não é menor. Ela é uma questão, né, professora, de política pública mesmo. a senhora menciona o assassinato de uma professora, né? Acho que era Elizabeth Penheiro, né? Uma professora de 60, morreu ali naquela escola estadual, Tomás de Montoro, foi em março. O governador, dias depois, anunciou uma série de providências, né? Liberou lá 240 milhões de reais, disse que contrataria 550 psicólogos, 1.000 seguranças privados, nem sei se é a melhor maneira, botar segurança privada dentro da escola, mas ele anunciou isso e disse que as escolas ganhariam, né, um sistema de, uma espécie de botão de pânico, seria apertado diante da necessidade para acionar o 190 e haveria um reforço no policiamento
aquela ronda escolar, né? O que eu lhe pergunto é, há algum tipo de aferição? Isto foi feito, não foi feito? Contrataram-se os psicólogos, os seguranças privados? Qual é o tipo de aferição, de acompanhamento que o Legislativo realiza ou as entidades sindicais? Olha, não foi feito, né? Gente, tanto que eu estou dizendo que um projeto de lei foi vetado, né? Que era para pôr o psicólogo na escola. Agora, não pode ser pontual. Nós estamos lidando com dificuldades imensas, imensas nas escolas, né? E nós temos que ter claro que o governo e também o governo federal instituiu uma política nacional, né, para combate à violência nas escolas, e o Estado de São Paulo não assinou, né? Então, vamos parar com essa coisa de ideologizar e vamos ver quem é que está pagando o preço por isso. É exatamente a população e, lamentavelmente, a nossa juventude que precisa, né, de um acompanhamento, porque isso para mim não pode ser normal, né? Entra na escola, baleia quatro, morre um, né? Então, é muito triste essa situação. Ou o governo admite que ele não fez e começa a fazer, ou esses casos vão continuar. E a gente entende que a escola é um espaço de convencimento, de persuasão, não é de coerção, e também a questão do armamento, né? Como ter essa facilidade de ter armas. Isso também é algo que precisa ser devidamente levado em conta. Deputada, só para a gente encerrar, vai ter alguma atitude que a senhora é do PT, inclusive, partido do governo federal, vai ter alguma atitude que a senhora deva tomar como deputada federal, também como presidente do sindicato dos professores, alguma atitude sendo tomada neste momento em relação a esse ataque à escola em São Paulo? Olha, em relação a esse ataque, eu já fui procurada pelo MEC, agora no período da manhã, para fazer uma articulação com a escola, mas, porém, eles antes iam conversar com o secretário da Educação para o que ela exatamente disse: a gente tem um programa e nós queremos contribuir com o programa. Impulsionar para que esse programa do MEC, aliás, não do MEC, do governo federal, né, seja devidamente implantado para que nós possamos. Eu não acho que a gente vai de uma vez zerar, mas à medida em que a gente vai descobrindo os caminhos que levam, né, a atitudes fatais como essas e letais, né, eu acredito que a gente nós podemos de vez falar, né, em uma escola segura, uma escola saudável, uma escola que convide os alunos a estarem nela e não ou por morte ou por falta de condições não consigam ficar nelas. Muito Professora, obrigada. há uma pergunta aqui. Posso fazer uma só Pode pergunta, sim, Fabiola? É uma pergunta delicada até certo ponto, mas eu acho que a professora tem condições de responder adequadamente. Neste caso específico, evidentemente ainda está sob investigação, as circunstâncias do episódio, mas as primeiras informações dão conta de que o aluno que atirou, um aluno que sofria bullying, não era uma situação que estava às escondidas. Foi agredido, o ambiente escolar tinha conhecimento do problema. Acha, professora, que em alguma medida há despreparo dos professores para lidar com situações como essa? Porque se o problema estava à vista de todo mundo, ele não poderia ter sido prevenido. Acha que os professores, por sobrecarga de trabalho, por falta de estímulo, baixa remuneração, podem estar também lidando com esse problema com despreparo? Eu atribuo mais a falta de condições de trabalho, Josias, que propriamente a falta de vontade dos professores ou por conta do salário. Porque os professores, uma mesma pesquisa, no dia do professor, né, foi dita que nós temos uma confiabilidade muito alta, né, entre os alunos e
familiares. Então, eu acredito que a questão do bullying, eu tive até um depoimento muito triste no dia que eu homenageei os professores, uma das filhas, né, da pessoa que ela estava, sofria bullying, e aí, naquela questão ela saiu correndo, foi atropelada e morreu. Então, o bullying ele não vem de agora, né? A gente vem ao longo do tempo e a gente teve até uma campanha, POSP, e acho que está na hora que vamos reeditá-la, nós vamos reeditá-la, inclusive, que o bullying tem duas consequências. Ele mata, porque mata mesmo, né? Leva o aluno a matar ou se suicidar, e tem a morte psicológica, né? Então, quem sofre bullying sabe exatamente a dor que é. Mas isso não pode justificar querer matar os demais, né? É como lidar com toda a classe. Eu acho que tem que ter um dia estadual, né? Aí, para a gente fazer um debate bem preciso mesmo, de como enfrentar, de como tratar, de como os professores podem, né, contribuir. Agora, querer que, para além de ter 300 itinerários formativos, mais supercarga de aula, tal, isso, aquilo, também tem que ter ajuda de profissionais. Eu acredito que se tivesse lá um psicólogo, esse menino que sofreu bullying, o professor poderia ter mandado para ele, depois se faz uma conversa com a equipe escolar e se retira, né, metodologias de como enfrentar essa questão do aluno com bullying. Eu, como professora, tinha alunos que sofriam bullying, né? E é uma época mais, como que eu diria, menos a turbulência, né? Porque atual você está falando em duas guerras, você está falando de um período triste que foi o da pandemia, nós estamos falando de muitas coisas que aconteceram num curto espaço de tempo. Mas a gente debatia muito essa questão do respeito mútuo, né, de ter regras. Então, eu acredito muito, né, no convencimento da juventude para que sejam críticos, mas não precisa tirar a vida. E se tiver o bullying, a culpa, né, a gente tem que começar a trabalhar de forma que as duas partes, quem promove o bullying, quem recebe, né, ou quem é atacado pelo bullying, esse é o melhor termo, ele também seja protegido, né, e até suportado psicologicamente e também no coração, porque é uma coisa que pega fundo, né? O bullying, um apelido que te dão, enfim, tantas coisas, isso faz muito mal quando a gente é jovem. Tá, professora Bebel, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui nessa manhã. Um bom dia, senhora, e até a próxima. Eu que agradeço, Fabiola, um bom dia. Gostaria também, como disse o secretário Alexandre Schneider, para pautas, né, positivas, mas é o momento. Agradeço você, agradeço Josia e todos que tiveram oportunidade de nos assistir. Bom dia.